Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal É Sobreviver. Hoje nós viemos gravar aqui, né? No meio não, né? No nosso espaço. No nosso espaçozinho aqui, que é um espaço muito pequeno, mas é um espaço muito gostoso. A gente tem uma mesa aqui fora no jardim. E aqui a gente gosta de fazer as nossas reflexões. Aqui a gente, na verdade, assim, né? A gente botou uma mesa fora de casa no gramado e aqui a gente aprendeu a fazer as nossas reflexões, a conversar um pouco sobre tudo. Aqui a gente, inclusive, tem um sinal de internet aqui, então a gente acaba até respondendo aí a mensagem, né, dos inscritos do canal, dos nossos seguidores no Facebook. É um espaço, assim, muito legal. Aliás, é um espaço que tem a nossa cara, né? Que É eu... simples, é bem simples, mas aconchegante e é o nosso cantinho da gente meditar e pensar um pouquinho nas coisas da vida. A gente aos poucos está organizando ele, dá para ver aqui ainda que tem um monte de coisinha para fazer. Aliás, está cheio de passarinho ali atrás, né? Exatamente. Mas vamos lá, gente. Se você gostar do nosso vídeo de hoje, inscreva-se aqui embaixo, né? No canal, ative as notificações, o sininho, como eles falam, né? Para que você possa então receber as nossas notificações dos nossos vídeos, né? E para que a gente possa conversar com você sobre essa jornada maravilhosa e ao mesmo tempo muitas vezes maluca que é viver. É o nome do canal, né? É sobre viver. A gente queria conversar um pouquinho hoje com vocês sobre, mas afinal de contas, o que é certo e o que é errado. Existem, desculpe, existem muitas discussões exatamente do que é certo, do que é errado, esse balizamento do que é exatamente certo, do que é exatamente errado. E na nossa compreensão de tantas as pessoas, a gente já rodou muito por aí, a gente tem um trabalho quase que de voluntariado, a gente roda muito, a gente conversa com pessoas, a gente visita lugares, né? É uma coisa que a gente tem meio de cigano até, né? E nós temos encontrado muitas pessoas que às vezes têm uma entram em choque, entram em conflito de informações, porque muitas vezes vêm perguntar para mim, poxa, mas o fulano falou para mim que isso é certo, e eu não acho, eu acho que é errado. Ou o fulano ou a fulana veio conversar comigo, pô, isso aqui eu acho que está errado. Mas na minha concepção, isso as pessoas conversando com a gente, né? Isso não está errado, está certo. Mas afinal de contas, o que eu posso fazer? Exatamente o que é o certo e o que é o errado, Kel. A gente tem vivências diferentes, a gente culturas diferentes, educações diferentes. Eu acho que tudo aquilo que me faz bem e traz paz na minha alma, eu acho que cada um sabe o seu certo, cada um sabe a sua direção. Não adianta eu apontar para o outro e dizer você está fazendo errado, você teria que fazer diferente, porque é a minha concepção, é a minha visão de vida. Para minha vida aquilo não serve, mas para a vida daquela pessoa está servindo. A gente tem muito aquela coisa de julgar os atos dos outros, mas a gente não conhece as dores dessa pessoa. A pessoa, às vezes, ela tem uma casca por ela, dentro dela, que não deixa a gente chegar no íntimo dela. Talvez porque já sofreu demais, porque já bateram demais nela, e aquilo vai criando um calo emocional na pessoa. E ela demora, às vezes, a se abrir mesmo, a confiar, a conseguir confiar nas pessoas. Então, assim, a gente não pode julgar o que as pessoas estão fazendo. Quem somos nós? Porque nós erramos também. E E como, né? a gente aprende com os E nossos como? erros, Eu né? queria só fazer aqui um adendo ao que ela está falando, que é o seguinte. Ela falou aqui, se aquilo que eu faço me faz bem, desculpe, se aquilo que eu faço me faz bem e me traz paz à alma, veja bem, uma coisa muito importante que a gente tem que aprender, que a gente aprendeu nessa vida, e dividindo essa experiência com vocês, né, justamente é que se algo que a gente fizer não for correto com aquilo que manda o universo, aquilo que mandam as leis cósmicas universais,
Tem uma coisa que vem dentro da gente, nessa nossa vivência, nessa nossa caminhada da vida, chamada consciência. E pode ter certeza, a nossa consciência, ela jamais mente pra gente. Quando a gente vai tentar fazer alguma coisa que não é produtiva, ou que não vai trazer coisas benéficas, primeiro para nós, né, porque é a nossa consciência, e segundo para este mundo onde nós vivemos, você pode ter certeza que você vai deitar a cabeça no travesseiro à noite e você não vai conseguir dormir direito. Tem aquela coisa, né? A gente faz as coisas de consciência tranquila e deita, né, no travesseiro e dorme porque a consciência está tranquila. De onde é que vem isso? Essa história vem justamente porque no momento que você deita para descansar à noite, no momento que você vai fazer a tua pausa, é um momento que as coisas todas que a gente fez durante o dia, ou que fez no dia anterior, elas começam a rodar na nossa cabeça. E essa nossa máquina de processamento aqui, ela é muito exigente conosco. Mas aí veja, esta máquina de processamento não está nessa cabeça, e essa máquina aqui de processamento não está nessa aqui. Então, cada um tem a sua consciência. E se a gente está fazendo algo, se nós estamos fazendo algo, gente, isso é muito legal para vocês pensarem, para vocês refletirem. Quando nós estamos fazendo alguma coisa que vá ferir alguma coisa que já está acontecendo no universo, no mundo, no bom andamento do universo, no bom andamento das coisas, você não precisa que ninguém te diga que aquilo é errado, porque a tua consciência vai dizer. A gente sempre diz aqui, né? A consciência é o único lugar onde somente Deus entra na qualidade de juiz. Então, a gente precisa aprender essa coisa de dizer, né? Ah, o que você pensa está errado, o que você faz está errado, naquilo que você crê está errado. Não é bem assim, sabe? Se a tua consciência, ela te deixa tranquila em você fazer o bem, em você estender a mão, em você entender que naquele determinado momento aquilo que você fez bem para alguém ou ajudou a construir uma vida melhor para alguma pessoa ou numa determinada situação, se a tua consciência, você deitou a cabeça no travesseiro, vamos entender essa história da cabeça no travesseiro. É o momento que você para dar descanso para a tua máquina mental. Ela não te cobrou, ela não trouxe isso à tona nos teus pensamentos. Tráfego livre. Você está livre, você não fez o mal. É isso que Eu acredito que sim. Existe uma frase que diz, e a gente fala muito disso, o Deus do meu coração, o Deus da minha compreensão. É a forma como a gente vê Deus, a forma como a gente vê o outro, a forma como a gente vê o mundo. Cada ser vê as coisas de uma maneira diferente. Uma flor, ela pode ser uma flor para mim, mas para ele pode ter uma outra visão dessa flor. É a mesma coisa, só que com visões diferentes. Existe uma situação que diz o seguinte, né? Quando a gente não está bem, isso talvez já tenha até acontecido com vocês ou com alguém que vocês conhecem. Há quem passe por um campo de rosas e somente veja os espinhos. Ignora as rosas. Mas este problema não está nas rosas. Está no nosso estado de ser. Como está o nosso estado de espírito? Como está a nossa compreensão naquele dia, naquele momento? Como é que está a nossa cabeça assoberbada de problemas, cheia de coisas? E aí, geralmente, nesses momentos, entra uma influência externa, entra alguém que se acha o dono da verdade e vai tentar apontar o dedo para você e dizer, olha, isso não está certo, isso está errado, né? Você não deve pensar assim. E aí, naquele momento que você está meio refém de uma situação que você não conhece, às vezes você pode até aceitar a opinião alheia como sendo exatamente a coisa certa a fazer no teu procedimento de vida. Mas na maioria das vezes a gente vai te pedir, não faça isso. Acho que você esfria a tua cabeça. Até porque raras as vezes são que nós temos que tomar decisões naquele exato momento. A melhor coisa a fazer quando a gente está de cabeça quente, gente, e aí vai do certo e errado, que é o título desse vídeo, mas afinal, o que é certo e o que é errado? Olha, é uma coisa impressionante. Sempre que você puder, nunca, nunca na tua vida, e eu gosto de dizer sempre aqui nos nossos vídeos, né? Você não é obrigado a acreditar em nada disso que nós estamos dizendo. Aqui o canal é sobreviver.
São experiências que a gente troca com que a vocês, gente passa e a gente passa sempre, algumas, já passamos por algumas, algumas, e é o que a gente sempre compartilha com juntos. vocês. É nos momentos de que você precisa tomar uma grande decisão, se fecha um pouco. Não, e detalhe, assim que aquilo que a gente conversou até outro dia, jamais tomar decisões no momento que você está de cabeça quente. Sim, Eu queria que tu falasse um pouquinho. Ela também é muito, ela tem uma percepção muito bacana disso. É uma coisa que eu admiro demais nela, né? Além de ser uma mulher maravilhosa, guerreira, companheira, mas tem uma compreensão da vida muito clara. E assim, quantas vezes, vamos lá, gente, quantas vezes nós conhecemos pessoas que, tomadas num momento de ódio, de rancor, de raiva, tomam decisões e se arrependem daquelas decisões que foram tomadas de cabeça quente pro resto da vida delas. quantas vezes você já tomou uma decisão com a De cabeça cabeça quente, quente. sem pensar direito, e acabou se arrependendo? Na hora da explosão, a melhor coisa, na hora da raiva, da angústia, a melhor coisa que a gente tem é sair do local, é ficar quieto um pouco, meditar, Introspecção. se reconectar, tentar achar a calma, tentar achar a razão de tudo aquilo que está acontecendo e, nesse momento, sozinho, tomar uma decisão. Gente, quando ela fala meditar, presta atenção, uma coisa muito importante. Quando fala meditar, geralmente quando a gente fala assim, tem que meditar, as pessoas, né, pensam em posição de flor de lótus, né, as coisas do nada contra, aliás, quero dizer assim, a ó, gente faz, mas cada vou um falar um tem a negócio para sua vocês, maneira de fazer. a gente gosta demais também, né, também da filosofia budista, taoísta, são filosofias de meditação muito boas. São formas de se conectar com... E de ver a santificação de forma diferente. Exatamente. E todas precisam ser respeitadas. Quando a gente fala aqui em meditação, gente, introspecção, é assim, ó. Gente, experiência própria e de centenas, de milhares que a gente... Eu vou falar um negócio para vocês. A gente fez já, há 2 anos atrás, foram praticamente 2 anos de estrada, né? 2 anos de estrada, fotografando propriedades, visitando lugares a convite, conversando com pessoas, falando para pessoas, principalmente ouvindo pessoas. E dentro da nossa pequenez, da nossa experiência, nós observamos que sempre que alguém dessas pessoas acabou falando com a gente que tomaram decisões de cabeça quente, fizeram coisas que estão até hoje se arrependendo e que tentam voltar atrás para consertar determinada situação e simplesmente não conseguem. Sabe quando você pega uma flecha com raiva, puxa para trás e dispara? Depois da flecha disparada, você pode até arrancar a flecha lá do coração. Estou falando aqui numa situação emocional, né, entre pessoas. Quando você age com raiva, quando a gente age, quando perde, né, a capacidade de raciocínio e age somente por instinto. Depois que você lançou, né, a flecha no coração de alguém, na vida de alguém, sabe, no corpo espiritual de alguém, você pode até arrancar ela, mas vai ficar uma cicatriz. E as flechas muitas vezes vêm em forma de palavras. Ai, e as como palavras vem. machucam. E na hora da raiva, a gente sempre acaba falando coisas que a gente tá com vontade de falar, mas não é aquilo que a gente sente de verdade. A gente tá naquele impulso do momento. Então... E outra coisa, é importante que vocês entendam de uma forma muito simples. Nós todos vibramos e nós atraímos aquilo que nós vibramos. Então, se a gente está bem, se a gente está legal, né? Não precisa estar bem o tempo todo, porque isso é impossível, é utopia. Ninguém consegue ficar bem, feliz. Aliás, felicidade são momentos na vida, não são situações extremas, né? Até porque nós vamos participar aí de uma coisa muito importante nas nossas vidas, que é assim, tudo é transitório, né? Isso também vai passar, né? E assim, o budismo chama isso de princípio da impermanência, né? Se tem algum budista olhando aí, né? Muito obrigado também. Não, nós não somos budistas, nós não somos pastores, não somos evangélicos, não somos filósofos, não somos... Não, a gente fala sobre as coisas da vida.
E onde é que eu quero chegar? Gente, é importante que a gente entenda, até para as pessoas mais simples que estão vendo esse vídeo nesse momento, se você está vibrando aqui num determinado campo, que você está numa vibração boa, você vai atrair coisas boas, situações boas, você vai atrair vibrações legais, o universo vai te entregar, sabe, coisas boas, água pura do universo, sabe, aquela coisa daquele momento de tranquilidade, daquele momento de fé absoluta na tua oração. Mas quando você fica nervoso, é incrível isso. O teu campo vibracional, você começa a vibrar lá embaixo. E lá embaixo só vem coisa que não é muito legal. Aliás, Posso dar um exemplo eu acho que para é entender importante. isso? Sabe quando a gente entra num rio, numa lagoa, de água clara, água transparente, água cristalina, embaixo tem barro, né? Tu tá naquela lagoa, tu tá no meio daquela água. Aquela água tá, se tu tá quietinho, se tu tá parado, se tu tá tranquilo, aquela água ela tá clarinha, ela tá translúcida. Se tu começa a te movimentar, se tu começa a te agitar demais, a tua energia fica muito pesada, aquele barro todo que vem de baixo, ele vai deixar a água toda turva. Ele sobe. É assim que eu vejo essa energia. Quando a gente está tranquilo, quando a gente está bem, a gente está naquele mar calmo, tranquilo, cristalino, de água limpa. Quando a gente está com uma energia carregada, aquela coisa pesada, é aquele lodo que vem de baixo e que suja toda aquela água e não deixa a gente ver mais nada. E aí eu quero complementar aqui para a gente pensar, né, para a gente meditar junto, coisas muito legais assim. O que que leva essa água? Ela está falando aqui de uma forma exemplificada, né, metafórica. O que que leva essa água a se remexer, né, e tornar essa água que ela é tão cristalina que você podia beber dessa água, matar a tua sede de vida, né? O que que torna ela turva? Momentos de raiva impensados. Palavras ditas quando você está de cabeça quente. Julgamentos prematuros. Julgamento já é uma coisa complicada, né? Quando é um julgamento prematuro, então, eu vou dizer para você que ele se torna um pouquinho mais complicado ainda. Quando você está numa determinada situação de bate-boca com alguém e esta pessoa, uma coisa que não deveria acontecer, a gente já fez alguns vídeos aqui sobre isso. Esta pessoa, ela consegue te tirar da tua linha de equilíbrio e te trazer para dentro do mundo de raiva dela. Eu quero pedir uma coisa, a gente quer pedir uma coisa para vocês. Gente, quando essas pessoas estiverem nesse ciclo raivoso delas, nessa situação de, sabe, dessa energia, né, turbulenta, essa energia densa, essa coisa pesada, não bata de frente com essas pessoas. Às vezes não, né? Na maioria das vezes, ou 100% das vezes, se você conseguir, muito mais vale você pegar, sabe, virar as costas, sair e deixar essa pessoa ficar com essa energia dela. Porque mesmo, até mesmo naquele momento, se você quiser fazer alguma coisa, Você não vai muitas conseguir. vezes até uma oração, às vezes até uma reza, eu não sei como, uma medicação, um reiki, uma imposição de mãos, você vai ver assim, ó, quando ela está tão carregada dessa energia densa, que qualquer coisa que seja luz, que seja clareza, naquele momento de fúria não vai entrar. Aí você diz assim, Fernando, mas eu aprendi que justamente quando elas estão num momento de maior turbulência, de maior dificuldade, com raiva, disparando palavrões, coisa e tal, uma imposição de mãos. Olha, eu espero que você esteja certo, mas quer dizer que, na maioria das vezes, quando a pessoa está nesse nível de vibração, sabe, denso, grosso, pesado, ali não vai conseguir entrar nada, vai ter que esperar ela se acalmar um pouco, conversar depois. Tô errado? Com calma, com tranquilidade e com perdão no coração, porque a gente fica numa situação, às vezes, que a gente fica magoado e a gente também tem essa dificuldade de chegar de novo. E, gente, é normal, Então, tá? É normal a gente ter somos seres É humanos, normal. a gente se sente assim. Nós estamos aqui nessa caminhada para aprender. Então, às vezes a gente precisa se afastar um pouco da situação, deixar as coisas se acalmarem, para depois, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita sensatez,
tocar no assunto de novo, seja lá qual for o Uma assunto. outra abordagem, às vezes, Exatamente. né? Às vezes Chegar a de uma outra gente forma. precisa mudar a forma como a gente lida com a situação, né? Que se a gente muda, se um lado muda a maneira de agir, as coisas podem acontecer de uma maneira diferente. Voltando lá no começo do certo e errado, é isso que a gente está tentando falar para Não existe vocês. certo e errado. Não existe, porque assim, nenhuma opinião, nenhuma verdade, gente, é importante que vocês entendam isso, nenhuma verdade é absoluta. A minha verdade pode ser verdade para mim, ela pode discordar. A verdade dela pode ser verdade absoluta para ela, mas a minha pode não ser a verdade dela. Então é importante que a gente entenda isso e respeite a verdade de cada um. Exatamente. Pense um pouquinho sobre isso, medite um pouco, veja suas atitudes, o que você pode mudar na sua vida, o que está te fazendo bem, o que está te fazendo mal, e aquela coisa que está te fazendo mal, qual é a forma que você tem De transmutar de isso. mudar isso? Transmutar. A verdade, o certo, está dentro de você. Você só precisa puxar isso para fora. E na verdade ele já nasceu contigo, vai viver contigo a vida inteira, né? Agora, a grande verdade é isso. Você precisa cuidar para que nos momentos de tempestade na tua vida, você não torne essa tua vivência, não torne... Gente, eu vou fazer um pedido para vocês aqui, né? Não se entreguem de forma nenhuma a nenhuma energia densa negra. Tentem de todas as formas não sucumbir a provocações, sabe? A palavras duras, a palavras ásperas. Cada um dá o que tem. E se essas pessoas estão dando para vocês nesse momento palavras ásperas, dizendo o que é certo, o que é errado na tua vida, essa é a concepção dela, é a experiência dela. Cada um de nós tem que ter uma experiência diferente, porque cada um de nós somos seres individuais, podemos até viver, nós vivemos em casal, mas a experiência, ela tem uma experiência individual para uma determinada situação, eu tenho na mesma situação uma experiência individual diferente. E no final a gente se acerta como? Dialogando. O diálogo é uma coisa fantástica, a conversa, o diálogo, a compreensão, ouvir, depois falar, né? E prestar atenção. E outra coisa, todo diálogo ele deve acontecer no campo das ideias e todas as opiniões precisam ser respeitadas. O que eu quero dizer com isso? Eu posso até não, digamos assim, eu posso não concordar, muito obrigado. Eu posso não concordar com aquilo que você está falando ou naquilo que você acredita, mas eu devo respeitar. Eu preciso respeitar. Do mesmo jeito que a gente quer o respeito, a gente tem que respeitar as opiniões alheias, né? E é muito interessante o seguinte, né? Essas pessoas geralmente, e aqui eu falo com carinho isso, que chegam, né, com fórmulas mágicas para a vida de alguém, né? Tem uma coisa sempre que é muito importante a gente analisar, que é assim: fale da vida dos outros quando a tua vida for um exemplo. Só aí você já corta 50% ou 60% de todos aqueles que se acham os donos da verdade, que tem como querer dar palpite na tua vida, achar que não, você não deve fazer isso, você devia fazer aquilo. Mas eu já falei isso aqui, volto a tocar nesse assunto de novo. Na grande maioria das vezes, as pessoas, né? Aliás, um dos grandes apresentadores da TV brasileira, uma pessoa que eu admiro muito, mas não vou falar aqui por questões profissionais, né, disse certa vez: é incrível, mas no início da minha jornada eu tive conselhos de como ter um bom negócio, e a nossa vida, de certa forma, é um negócio nosso, é um negócio de alma, é um negócio de espírito. E ele diz o seguinte: eu tive muitas pessoas que nunca souberam tocar os seus negócios, que vieram querer me dizer como eu deveria tocar o meu negócio. Então, na verdade, o que é para a gente pensar e refletir sobre isso? Sabe, é importante a gente ouvir, é importante a gente ter opiniões externas. Até que ponto? Não sei. Quando elas vêm cheias de carinho, quando elas vêm cheias de ternura, quando elas vêm realmente dentro de uma reflexão positiva para que a gente avance
nessa caminhada chamada vida, é interessante ouvir. Não quer dizer que você precise aceitar, mas ouvir nunca é demais. Agora, quando alguém for falar mal de você, quando alguém for falar que você está fazendo certo ou errado, observe como está a vida dessa pessoa. Observe o que ela pratica. A prática da observação leva a gente muitas vezes a lugares muito longínquos, principalmente nessa caminhada, nessa jornada chamada vida. Exatamente. Escute, aprenda a viver em comunidade, escute as pessoas, mas as decisões tome sozinho. E finalizando, né, esse vídeo aí, agradecendo a sua companhia, muito obrigado por ficar com a gente essa meia horinha aí praticamente. Quero dizer para vocês o seguinte, gente, nunca se culpem. O único lugar, quando alguém disser alguma coisa que machucar vocês, não entrem naquela situação, sabe, de vitimização. Prestem atenção, corre num canto e remexe e consulta a tua consciência. Pergunta para ti mesmo, poxa, eu vi isso e com relação a essa situação eu tomei esta decisão. Eu fiz isso. Será que eu fiz errado? Será que eu fiz certo? O que a tua consciência é a tua ligação, a tua canalização direta com Deus, com o divino. Se ela não te condenar, acredite, se você não fez mal a outra pessoa ou não fez mal a situação alguma e você não está se sentindo incomodado com a decisão ou com aquilo que você falou, a tua consciência, volto a dizer, é o único lugar onde somente Deus entra na qualidade de juiz. Você não tem culpa nenhuma. Não se meça pela opinião dos outros, porque o que a gente pensa de nós, essa é a nossa índole. É aquilo que nós trazemos desde berço, uma índole boa, uma índole de capacidade de transformação, uma índole de capacidade de poder ajudar, de poder compreender as pessoas. O que a opinião dos outros diz sobre nós, aí é problema delas. O que as pessoas pensam de nós, eu gravei um vídeo aqui sobre isso, o que as pessoas pensam de nós é problema delas. O que nós pensamos de nós mesmos é a nossa consciência dizendo que nós estamos fazendo algo errado ou certo. Então, não existe certo ou errado. Existem experiências diferentes. Por favor, aprenda isso e pare de se culpar tanto. Exatamente. E vá viver a vida e seja muito feliz. Aproveite cada minuto, gente. Nas maiores dificuldades estão os maiores aprendizados. Olha, para finalizar esse vídeo realmente, né? Como eu disse, nós praticamos praticamente 2 anos virando diversos lugares, né, até do país, conversamos com muitas pessoas, falamos para pessoas, ouvimos pessoas, discutimos, né, com pessoas, discutimos no bom sentido, né, de ter um diálogo, e todas elas se referem ao mesmo jeito. Nós vivemos num mundo de coletividade, mas é necessário respeitar o individualismo e a crença de cada um. Sabe? Eu creio que isso aqui vai me fazer bem. Puxa, se aquilo vai te fazer bem. Ah, Fernando, mas então quer dizer que se eu vejo um filho ou um pai meu indo para um buraco ou fazendo alguma coisa errada, você pode até conversar com ele, com ela, né? Desde que tenham filhos aqui, eu quero falar na maior idade, obviamente, né? E que tenham maturidade, né? De idade, pelo menos, aqui, para tomar determinadas situações. Mas não cabe a ninguém julgar as atitudes dos outros, né, se são certas ou se são erradas. Volto a dizer, atitudes essas que são tomadas no momento que as atitudes não vão fazer mal para a vida de ninguém e nem retroceder a caminhada evolutiva dessas pessoas. É isso aí. É isso? É isso aí. Gente, Recado dado. obrigado, né, por terem estado conosco neste jardim, né? Muito agradecido. É com muito carinho, com muito respeito que a gente faz esses vídeos, essas mini palestras para vocês, dividindo um pouco do que a gente aprendeu nesses anos de caminhada que a gente teve por aí, conversando, visitando lugares considerados santos para alguns nas mais diversas religiões, locais no meio das matas, nas montanhas, nos rios, nos litorais, e a natureza, e Deus falou conosco de uma forma muito bacana, muito tranquila. Gente,
Um beijo para vocês. Tudo de bom. E até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com alguém que você gosta. Inscreva-se aqui no nosso canal e ative o sininho de notificação para que a gente possa estar sempre conversando com vocês. Beijo. Beijo. Tudo de bom, saúde, paz e muita luz no caminho de vocês.